Quero convidar vocês agora a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 3. E aqui nós vamos dar início a essa série de exposições, se assim o Senhor nos permitir chegar até o final. Quero pregar sobre o tema Evidências de uma Igreja Convertida. E diz assim o texto bíblico: Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está na cidade de Corinto, e lá Paulo recebe então a visita do jovem pastor Timóteo. Timóteo então traz ao apóstolo Paulo algumas notícias que, ao mesmo tempo que trouxe alegria ao seu coração, também trouxe preocupação ao apóstolo Paulo, e Paulo então se vê obrigado a escrever uma carta a fim de demonstrar a sua satisfação e a sua preocupação àquela nascente igreja. Paulo é informado por Timóteo que aqueles irmãos estavam com uma fé tão grande, mas tão grande, que outras cidades e outros locais estavam reconhecendo aqueles irmãos pela a sua fé, mesmo diante da hostilidade que eles sofriam, mesmo diante das perseguições que eles estavam sofrendo, aqueles irmãos estavam progredindo. O evangelho estava não somente avançando naquela cidade, mas também avançando em outras cidades. A notícia estava correndo acerca da fé daqueles irmãos. E o que faz então Paulo se alegrar, e o primeiro propósito de Paulo aqui então é uma ação de graças a Deus por causa desses irmãos, por causa das notícias em que esses irmãos estavam fundamentados na fé em Jesus Cristo. O outro motivo em que Paulo escreve esta carta é a notícia que preocupa o apóstolo Paulo. Timóteo então também diz para Paulo que os judeus estavam tentando minar na mente daqueles irmãos que Paulo era um impostor, que Paulo estava apenas preocupado com o dinheiro da igreja, que Paulo era um homem que usava táticas meramente humanas, estratégias meramente humanas para poder convencê-lo aqueles irmãos, e de que Paulo não vinha da parte de Deus. A gente não vê nenhum ataque ao apostolado de Paulo aqui, e a gente pode perceber isso mesmo na saudação de Paulo. A gente vai ver em outras cartas Paulo dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo, e sempre quando a gente vê isso, a gente pode perceber que dentro do conteúdo da carta, Paulo está tendo o seu apostolado atacado. Aqui, Paulo não está tendo um problema, o seu apostolado não está sendo atacado, mas sim o caráter de Paulo. Paulo está tendo o seu caráter atacado por conta daqueles judeus que haviam perseguido Paulo no momento que Paulo chegou na cidade de Tessalônica, e agora estavam tentando com todas as suas forças minar na mente daqueles irmãos a fim de que a mensagem de Paulo fosse descaracterizada, a fim de que aqueles irmãos, aquela igreja nascente, não dessem credibilidade aos ensinamentos do apóstolo Paulo, colocando assim um fim naquela igreja. O terceiro objetivo de Paulo tinha um aspecto doutrinário. Alguns irmãos ali daquela igreja, eles estavam em dúvida com respeito à segunda volta de Cristo. Outros também estavam desesperançosos por conta de entes queridos que haviam morrido e que acreditavam eles que esses que haviam partido não iriam participar desse grande evento que é a segunda volta de Cristo. Então Paulo, a fim de tentar resolver esse problema doutrinário, Paulo, então, nos finais, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai trazer algumas explicações para aqueles irmãos a respeito dessas questões. Nós vemos aqui, então, que Paulo, ele logo na sua saudação, ele apresenta aqui os seus assistentes juntamente com ele, Silvano, que é o mesmo que Silas, e Timóteo, e diz a igreja que está na cidade de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A gente pode perceber isso, que Paulo ele não separa Deus Pai de Jesus Cristo. Sempre que Paulo
menciona Deus Pai, Paulo logo em seguida menciona Jesus Cristo. Isso que no entendimento do apóstolo Paulo, no entendimento bíblico, não existe essa separação. O próprio Jesus disse que eu e o Pai somos um. Então Cristo e o Pai estão unidos aqui. E de modo que Paulo quer apresentar que o único acesso a Deus Pai é somente por meio do seu Filho Jesus Cristo, que qualquer tentativa de chegar em Deus sem Jesus Cristo é loucura. Então, por isso que Paulo sempre, em todas as suas cartas, Paulo vai fazer a menção logo em seguida de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer graça e paz a vós outros. Então, Paulo ele segue um padrão que ele faz isso em todas as suas cartas. Paulo, então, saúda aquela igreja com a graça e com a paz, só que a graça e a paz que provém do próprio Deus. Paulo está dizendo que essa graça, que essa paz, ela é derivada do próprio Deus, não uma paz pela qual o mundo entende como paz, que é uma paz de ausência de guerra, de guerras existenciais. Paulo está escrevendo para uma igreja que está passando por tribulações, que está passando por perseguições, mas Paulo saúda eles com a graça e com a paz. E essa graça, essa paz é de Deus Pai e de Jesus Cristo. Essa paz não é uma ausência de guerra, mas é uma paz com Deus. Agora, por conta de Jesus Cristo, a paz entre Deus e os homens. Cristo se colocou no meio e Cristo trouxe paz. A graça e a paz estão unidas. A paz é derivada da graça, é o resultado da graça. Pelo fato de nós termos sido alcançados por essa graça, automaticamente agora nós temos paz com Deus. Nós vemos aqui no versículo de número 2, Paulo apresenta essas ações de graça. Paulo diz, damos sempre ações de graças a Deus por todos vós. Paulo apresenta então nas suas orações, a gente tem aqui a oração de Paulo e de seus assistentes, e Paulo vai dizer que em suas orações eles dão ação de graças a Deus. Eles estão rendendo graças a Deus. Paulo não é um tipo de cristão pidão. Paulo não se prostra apenas, se vai a Deus para pedir, mas Paulo entende que oração é ação de graças. Paulo está indo até a Deus para render graças a Deus por causa desses irmãos, por causa da fé desses irmãos, por causa do evangelho que conseguiu alcançar um progresso naquela cidade, por causa do evangelho que está firmado naquela igreja e aquela igreja fundamentada no evangelho. E Paulo então e seus assistentes estão dando graças a Deus em suas orações. E a segunda coisa que nós podemos ver na oração de Paulo e de seus assistentes é a persistência na oração. O texto continua e Paulo diz que sempre está mencionando em vossas orações e sem cessar. Paulo e seus assistentes estão orando sem cessar por aquela igreja. Paulo e seus assistentes, eles têm uma vida de oração. A vida de Paulo e daqueles jovens pastores são uma vida de oração, uma vida baseada na oração. Eles oram e oram sem cessar, oram constantemente. Paulo não se esquece daqueles irmãos. Paulo e seus assistentes estão sempre orando porque entende que a oração, apesar de não mudar Deus, porque Deus é imutável, a oração ela não pode mudar Deus. E Paulo não está orando para que Deus seja mudado. Paulo está orando para render graças a Deus. A oração é para nos mudar, é para nos moldar, não é para mudar Deus. Paulo sabe que Deus é um ser imutável, mas, no entanto, Paulo entende que a oração é um meio de graça, é um meio pela qual Paulo tem acesso a Deus, e esse acesso que Paulo tem a Deus é mediado por Jesus Cristo, e Paulo rende graças. Paulo está orando sem cessar, e Paulo ora sem cessar apenas para agradecer a Deus pelos feitos, por aquilo que Deus tem depositado de bênçãos espirituais na vida daqueles irmãos. Paulo nos apresenta também, a partir do versículo de número 3, três evidências de uma igreja convertida. Leia comigo o versículo de número 3. Recordando-nos diante do vosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Primeiro Paulo recorda eles, e essa recordação de Paulo é diante de um Deus que é Pai.
é Deus e é Pai. Paulo está olhando aqui para a paternidade. Paulo está reivindicando aqui para aquela igreja a paternidade. Agora eles podem chamar Deus de Pai. Deus aqui é apresentado por Paulo àquela igreja como um Pai amoroso. E Paulo vai apresentar algumas evidências daquela igreja. Por que Paulo estava dando graças a Deus àquela igreja? E Paulo vai dizer, a primeira coisa que nós podemos perceber, a evidência de uma igreja convertida, é que Paulo vai dizer sobre a operosidade da fé. Paulo está dizendo que aquela igreja não cessou o seu trabalho missionário. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante das tribulações, aqueles irmãos não cessaram de pregar o evangelho. Há um trabalho árduo daqueles irmãos na proclamação do evangelho. A primeira evidência de uma igreja convertida é que após ser convertida, essa igreja ela sai ao mundo para poder pregar o evangelho. Essa igreja ela não se contenta apenas na sua conversão, mas ela também deseja que outras pessoas também venham ser convertidas, e essa conversão se dá por meio da proclamação do evangelho. Essa igreja é uma igreja que prega o evangelho. Essa igreja é uma igreja evangelista. É uma igreja que sai a proclamar o evangelho mesmo diante das adversidades. A primeira evidência que Paulo apresenta e que Paulo dá graças a Deus por essa igreja é sobre a obra missionária da igreja. É sobre a pregação do evangelho. Aqueles irmãos não cessavam, aqueles irmãos estavam trabalhando arduamente na proclamação do evangelho e por isso eles estavam sendo conhecidos por outras cidades. E a segunda evidência de uma igreja convertida, Paulo vai mencionar ainda no versículo de número 3, é a abnegação do amor. E essa palavra usada por Paulo para abnegação no grego é kopos, que significa trabalho árduo. Paulo está dizendo que esta igreja nascente tinha um trabalho árduo. Eles trabalhavam sem cessar. Essa abnegação do amor era um trabalho motivado pelo amor e era um trabalho constante, era um trabalho sem cessar. Era uma igreja que não parava, era uma igreja que estava dedicado à causa do próximo, era uma igreja que estava completamente dedicado a fazer as coisas para o Senhor, mas isso baseada completamente no amor. Esses irmãos estão trabalhando constantemente, estão dando tudo de si, estão dando o melhor de si, e tudo isso motivados pelo amor, primeiro pelo amor a Deus e segundo pelo amor ao próximo. Fé sem obras, esses irmãos entendiam que fé sem obras é morta, e por isso esses irmãos estavam trabalhando primeiro a fé, essa operosidade da fé, a proclamação do evangelho, a fé que alcançou esses irmãos. Só que essa fé que alcançou esses irmãos, essa fé não é uma fé morta, não é uma fé vazia. Essa fé, ela resulta do amor, resulta do trabalho, e por isso esses irmãos estão trabalhando constantemente. Esses irmãos foram salvos pela graça no momento em que creram, pela fé, pela confiança em Cristo Jesus, mas, no entanto, essa fé que os salvou é a mesma fé que os empurrou a fazer as boas obras. Esses irmãos estão trabalhando. A evidência de uma igreja convertida é o amor dessa igreja, é o trabalho dessa igreja, é a motivação que essa igreja tem. A fé desses irmãos não era uma fé morta, não era uma fé espúria, mas era uma fé onde tinha labuta, onde tinha trabalho. Esses irmãos estavam trabalhando mesmo diante das hostilidades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante do cansaço. O texto diz que eles estavam trabalhando apesar do cansaço. Trabalhavam com todas as suas forças. Eles estavam apresentando um serviço ao Senhor e esse serviço apresentado era baseado no amor. A terceira evidência que nós percebemos de uma igreja convertida é a firmeza da esperança em Cristo. A firmeza aqui significa uma paciência triunfadora, uma paciência triunfante. Esses irmãos, apesar de estar com os seus pés em terra, eles tinham os olhos no céu. A esperança desses irmãos
estava em Cristo Jesus. Percebe que Paulo vai dizer que essa esperança, essa firmeza, que é uma paciência triunfante da vossa esperança, essa esperança era no Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos não estavam com a sua esperança em César, não estavam com a sua esperança nos políticos de sua época, não estavam com a sua esperança nos seus bens materiais, mas essa esperança que esses irmãos estavam era na pessoa de Jesus Cristo. Eles colocavam toda a sua esperança, e o que faziam eles caminharem, o que faziam eles permanecerem firmes diante das tribulações, diante das dificuldades, era a certeza de que no final de todas as coisas eles triunfariam. É a certeza de que Cristo triunfou na cruz, e porque Cristo triunfou, eles também triunfariam mesmo diante das adversidades que estavam vivendo. Eles estavam com a esperança, eles, apesar de viver no presente, eles estavam com os olhos no futuro, eles tinham uma esperança, e essa esperança era Cristo Jesus. A igreja deve estar pautada, a igreja deve estar fundamentada nessa esperança. Pedro vai dizer que Cristo é a viva esperança. A igreja deve estar fundamentada nessa esperança. A igreja deve estar com os olhos nessa esperança. A igreja deve olhar, apesar de viver num mundo tão hostil, diante de tantas ideologias anticristãs, de tantas ideologias que tentam derrubar o cristianismo, a igreja deve estar com a esperança em Cristo Jesus e saber que Cristo triunfou na cruz, que Cristo é o Cordeiro que venceu. A igreja deve olhar para Cristo, deve olhar para isso tudo e ver como esperança, a esperança messiânica, não somente a esperança na ressurreição, não somente na esperança em triunfar sobre as adversidades, mas também a esperança no Cristo que irá retornar para poder levar uma igreja sem mancha e sem mácula. Essa igreja que estava na cidade, o motivo do crescimento desses irmãos estavam baseado de permanecerem, o motivo melhor da perseverança desses irmãos era a esperança em Jesus Cristo. Eles evidenciavam ali o trabalho deles na proclamação do Evangelho, o trabalho deles no que diz respeito ao amor, o trabalho árduo deles, a fé com obras e também a esperança em Jesus Cristo. Essa igreja apresentava características de uma igreja convertida. Nós vivemos hoje num mundo, e a realidade que nós vivemos a cada esquina a gente acaba vendo uma igreja. Existe até um dito aí, as pessoas dizem, igreja está igual botequim. Cada esquina aí a gente vê uma igreja. Mas a questão é, que tipo de igrejas são essas? Né? E aqui, igreja que eu estou me referindo aqui no sentido claro da palavra, né? Igreja no entendimento bíblico aqui, são comunidades de pessoas. Eu não estou falando aqui de templo, não estou falando aqui de denominações, mas estou falando de ajuntamento de pessoas, né? Que tipo de pessoas são essas que compõem esta determinada igreja? Né? Será que realmente essa igreja, essas pessoas, elas têm essas características? O que o bairro conhece aquela igreja? Aquela igreja é conhecida pelos escândalos dos seus membros ou aquela igreja é conhecida pela fé, pela caridade e pela esperança? A pergunta que nós devemos fazer é exatamente esta. Qual tem sido o conhecimento da nossa igreja? Como a nossa igreja local tem sido conhecida no bairro? Nossa igreja local tem sido conhecida no bairro pelos escândalos de alguns, pelos escândalos de pastores, pelos escândalos de líderes, ou a nossa igreja tem sido conhecida naquele bairro por conta da nossa fé, por conta do nosso compromisso na proclamação do Evangelho, por conta da nossa esperança em Cristo Jesus, apesar das adversidades em que nós vivemos. Como a nossa igreja local tem sido conhecida? Porque uma igreja verdadeira, uma igreja regenerada, ela apresenta evidências e que Paulo menciona aqui. A proclamação do Evangelho, essa igreja, ela não era conhecida pelos seus escândalos, e a gente tem vivenciado muitos escândalos nesses últimos dias, né? Escândalos esses que têm envolvido lideranças eclesiásticas e a igreja tem sido conhecida pelos seus escândalos. Infelizmente,
a mídia acaba colocando todas as igrejas, e a maioria das pessoas acabam colocando todas as igrejas no mesmo pacote, como se essas pessoas que trouxeram escândalos representam de fato a igreja de Cristo. Só que na verdade nós sabemos que não, nós sabemos que existem igrejas sérias, nós sabemos que existem lideranças sérias, mas a pergunta é como a igreja tem sido conhecida no Brasil, como a igreja tem sido conhecida no mundo. E a nossa resposta é, infelizmente, uma resposta negativa diante da realidade em que nós estamos vivendo. A gente percebe que a igreja no Brasil não tem sido reconhecida, não tem sido conhecida pelos seus feitos, pelas suas obras de caridade, mas a igreja tem sido conhecida pelos seus escândalos, e isso é algo muito triste, isso é um declínio da igreja brasileira. Mas, sobretudo, aqui Paulo está dizendo que existe sim uma igreja que apresenta evidências, e nós cremos que existam muitas igrejas onde apresentam essas evidências, igrejas essas que não estão na mídia, que não são mencionadas pela mídia, mas que nós cremos que existam. A igreja, ela é o remanescente de Deus. Apesar de dentro da igreja existir tanto joio quanto trigo, existir tanto ímpios como verdadeiros cristãos, cristãos autênticos e cristãos nominais, mas existe um remanescente, e esse remanescente é a igreja. Dentro da igreja existe um remanescente, dentro da igreja como templo, como instituição, existe um remanescente, e esse remanescente é a igreja no seu sentido claro. A igreja invisível de Cristo é o remanescente, e esta igreja invisível, ela apresenta evidências de uma conversão genuína, que de fato foram convertidos. E essas evidências são claras, são a proclamação do Evangelho, são o trabalho árduo deles na causa do próximo, o trabalho que eles empenham nas suas boas obras e também, sobretudo, a esperança em Cristo Jesus. Uma igreja que persevera até o fim, uma igreja que se mantém firme na certeza, uma igreja que não se curva diante dos aspectos seculares do mundo, que não se curva diante do relativismo da verdade, mas uma igreja que permanece firme e afirmando que Cristo voltará para julgar os vivos e julgar os mortos. Uma igreja que tem esperança no céu, uma igreja que, apesar de estar vivendo na terra, mas está com seus olhos fitos para a vinda de Cristo, com seus olhos fitos nessa esperança messiânica. Então aqui Paulo apresenta essas características. Eu quero fazer, então, algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é: quem é você quando ora? Um pidão ou alguém grato ao Senhor? A gente percebe que Paulo, aqui em sua oração, tanto Paulo quanto os seus assistentes, são pessoas que estão dando graças a Deus. Mas quem é você na oração? Quem é você como indivíduo quando você está na sua casa? Quem é você como igreja quando você está na coletividade dos irmãos? Quem é você? Quem é a igreja quando está de joelhos dobrados? Nós somos qualificados. Deus está olhando. Quando a gente vai dobrar o nosso joelho, Deus está dizendo: lá vem um pidão. Ou simplesmente Deus está dizendo: lá vem o meu servo. Aquele que vai render graças a mim pelo que eu tenho feito, pelo que eu fiz, pelo o que eu tenho feito. Render graças a mim apesar das dificuldades. Quem nós somos diante de Deus? Quando nós estamos orando, quem é você? Quando você está no seu quarto orando, ou quem são vocês quando estão reunidos como igreja? Vocês são pidões ou simplesmente estão rendendo graças a Deus pelos feitos, graças a Deus pelo progresso do Evangelho, graças a Deus que apesar das perseguições, das dificuldades, Deus tem sido glorificado. O segundo ponto é: quanto tempo você tem gastado para falar do Evangelho? Você como indivíduo, quanto tempo você tem gastado para falar do Evangelho? A gente percebe que essa igreja era uma igreja que tinha trabalho na proclamação do Evangelho. Uma igreja que mesmo diante da dificuldade, eles poderiam ter desculpas o suficiente para dizer que eles não iriam pregar o Evangelho, porque estavam indo contra o Império Romano, porque tinham medo de serem mortos. Eles tinham motivos o suficiente, e alguns irmãos, inclusive, que tinham problemas financeiros, podiam dizer: não, Deus não tem me abençoado financeiramente, tem me faltado algumas coisas, então eu não vou pregar o Evangelho. Eles tinham motivos para isso, mas a gente percebe
que mesmo diante de tudo que eles estavam vivenciando, eles não cessavam em pregar o Evangelho. Quanto tempo você, como igreja, tem gastado para pregar o Evangelho? Qual tem sido a agenda missionária da sua igreja? Como a sua igreja tem olhado a proclamação do Evangelho? Como tem visto isso? Quanto tempo você tem gastado? Ou você simplesmente não tem pregado o Evangelho com medo de sofrer hostilidade, com medo de sofrer zombaria? Você então, inclusive, às vezes até omite de ser cristão para não ser zombado pelos seus colegas, para não ser zombado na universidade, na escola. Que tipo de cristão você tem sido no meio secular? Eles conhecem você por você pregar o Evangelho, ou ao menos eles sabem que você é um cristão? Você omite ser cristão com medo de sofrer zombaria e por isso você não prega o Evangelho, ou você tem a todo custo, mesmo diante da zombaria, mesmo sabendo que você pode ser perseguido no seu trabalho, perseguido na universidade, no colégio, mesmo diante de tudo isso, você não se cessa de proclamar o Evangelho? Quem tem sido você e quanto tempo você tem gastado para falar do Evangelho para outras pessoas? Terceiro, você tem se fadigado com os trabalhos sociais da sua igreja? A gente percebe que a igreja aqui é composta de indivíduos, né? São um grupo de pessoas que compõem essa igreja e esse grupo de pessoas estão completamente motivados a trabalhar arduamente em ações sociais, na causa do próximo. Eles estão trabalhando com todas as suas forças. E você tem se fadigado nos trabalhos sociais da igreja? Que tipo de cristão tem sido você na igreja em que você faz parte? Ou você não faz parte de nenhum tipo de trabalho social, quando a igreja convoca algum trabalho social, algum trabalho que envolve a ação social, trabalho missionário, ou você simplesmente dá desculpas que não pode fazer? Ou você não, você está trabalhando, você está se empenhando, ou você se empenha, mas não se empenha tanto? Percebe que essa igreja convertida, ela não cessava o seu trabalho, ela trabalhava mesmo diante do cansaço. O trabalho árduo deles aqui era que mesmo diante do cansaço, eles estavam trabalhando, eles não colocavam desculpas quando o assunto era o progresso do Evangelho. Irmãos, não pode existir desculpas quando o assunto é o progresso do Evangelho. A gente sabe que alguns irmãos têm algumas dificuldades por conta do trabalho, por conta de filhos e famílias, mas essa dificuldade ela não pode ser sempre uma desculpa para que você não faça parte dos trabalhos sociais da igreja. Um verdadeiro cristão convertido, ele vai demonstrar a sua fé, e essa fé é demonstrada com as suas obras, e essas obras sempre estão ligadas no contexto de igreja. Você pode dizer, não, mas eu faço já individualmente, eu faço ação social individualmente. Você pode e você deve fazer isso, mas, no entanto, você também não pode se esquecer do contexto igreja. A igreja precisa estar reunida para fazer isso. Você deve ter prazer em fazer isso com a membresia da sua igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela deve se empenhar arduamente na causa do próximo. Ela deve se empenhar arduamente nos trabalhos missionários da igreja. Não deve medir os seus esforços. E a nossa realidade, a nossa vida secular, não pode servir como desculpas para que a gente não venha avançar. Porque a evidência que somos verdadeiramente convertidos está nisso. Porque o nosso coração, ele arde por isso. O nosso coração vai arder. A fé que nos salvou, a fé que nos levou a Cristo é a mesma fé que nos empurra pela causa do próximo. É a mesma fé que nos capacita, apesar das dificuldades, a nos esforçar mais e mais pela causa do nosso próximo. Então, se envolva nos trabalhos da sua igreja local, se envolva nos trabalhos sociais e missionários. Existe lugar lá para você. A igreja, ela precisa de pessoas. Jesus mesmo disse que nós deveríamos orar para que Deus enviasse ceifeiros, para que enviasse trabalhadores à obra. Existe muito trabalho, os campos estão lá, prontos para serem colhidos, mas falta trabalhadores. E muitos que se dizem cristãos
não passa na realidade de um cristianismo nominal. Não vive um cristianismo na carne. O que essa igreja vivia de Tessalônica é um cristianismo encarnado, um evangelho encarnado. Eles viviam o evangelho na carne. E hoje muitos de nós vivemos um cristianismo nominal, um cristianismo meramente religioso, aonde domingo após domingo eu estou lá ouvindo o sermão do pastor e retorno para minha casa. Não existe obras. E essa minha conversão é uma conversão apenas religiosa, não é uma conversão de mente, de corpo, de alma, uma conversão por homem por inteiro. Essa conversão minha foi apenas uma conversão de hábitos. Agora eu tenho o hábito de todos os domingos ir para a igreja. Não é uma conversão de atitudes, não é uma conversão que envolve a minha mente, que envolve o meu trabalho, que envolve o meu serviço no reino de Deus. O convertido, o cristão convertido, a igreja convertida, ela anseia por isso. Ela anseia em querer trabalhar pela causa do evangelho. E a pergunta é: o que você tem feito nos trabalhos sociais da tua igreja? Que tipo de cristão tem sido você? Você tem sido apenas um cristão nominal, alguém que domingo após domingo está lá ouvindo o sermão do pastor? Ou você tem sido alguém que verdadeiramente tem se fadigado, que tem se cansado? Alguém que tem se entregado à causa do evangelho, à causa do próximo, no contexto igreja, que tem se colocado à disposição das lideranças para poder trabalhar na obra do Senhor. Que tipo de cristão você tem sido? E quarta e última aplicação é: em quem está a sua esperança? A gente percebe que a esperança dessa igreja estava firmada, era uma paciência triunfante. Essa esperança dessa igreja convertida era uma esperança firmada em Cristo Jesus. Em quem está a sua esperança? Se a sua esperança está no governo federal, se a sua esperança está no dinheiro, talvez você possa dizer: não, se eu tivesse essa quantia, se eu tivesse isso, se o governo federal fizesse isso, minha vida seria melhor, eu conseguiria suportar todas essas coisas. Se a tua esperança está nessas coisas, eu sinto muito lhe informar, mas essa esperança em que você, essa confiança que você tem nessas coisas não podem te manter firmes. A nossa esperança é a certeza de que, apesar das circunstâncias, Deus tem cuidado de nós. A nossa esperança é que, apesar do sofrimento que nós estamos vivendo, Cristo um dia retornará para buscar a sua igreja. A esperança é que, apesar do mundo em que nós estamos vivendo ser tão mal, tão hostil, o bem no final triunfará e Cristo julgará os vivos e os mortos. A nossa esperança deve estar fundamentada em Cristo Jesus. Nós vemos um ano muito difícil, o ano de 2020, um ano que trouxe falta de esperança para as pessoas. As pessoas estão desesperançosas quanto ao ano de 2020, porque o que nós olhamos são calamidades. Estamos ainda vivendo no meio de uma pandemia onde milhares de pessoas em todo o mundo vieram a morrer. Mas mesmo diante de um mundo que não tem esperança, a igreja está fundamentada numa única esperança. A igreja tem a certeza de que Cristo continua no trono, apesar da pandemia ter saído do controle das autoridades mundiais. Todavia, não saiu do controle soberano de Deus. Cristo continua com cedro na mão. Nada, nenhum caos da existência humana, ele saiu ou pode sair do controle de Deus. Deus continua sentado no trono, governando, e a igreja precisa crer nessa esperança. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das perseguições, por exemplo, que a igreja tem vivido, principalmente no Oriente Médio, perseguições por conta do islamismo, muitos cristãos estão sendo mortos, igrejas estão sendo queimadas, perseguições por países comunistas como a China, igrejas inteiras têm sido queimadas, cristãos têm sido presos. Mesmo diante de tudo isso, esses irmãos permanecem firmes, esses irmãos continuam perseverantes, porque a esperança desses irmãos se encontra na pessoa de Cristo. E talvez o grande problema da igreja brasileira
da falta de esperança, do caos em que nós estamos vivendo, é justamente porque nós depositamos a esperança em coisas que não são eternas. Nós depositamos a esperança em coisas que são voláteis, em coisas que são líquidas, em coisas que logo passarão. A nossa esperança deve estar fundamentada em Cristo Jesus. Essa é a esperança da igreja. Essa deve ser a sua esperança. Mesmo diante das coisas que você está vivendo, mesmo diante da realidade, das dificuldades da existência humana, a sua esperança como indivíduo e a sua esperança como igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas o Cristo, ele também é Senhor das nossas vidas. Nós precisamos confiar em Cristo. Esperança é você depositar a sua confiança. Então nós precisamos depositar, a igreja precisa depositar a confiança em Cristo Jesus. Essas são as evidências. E Paulo apresenta aqui essas evidências e nós precisamos evidenciar. As pessoas precisam nos conhecer. Nós precisamos ser conhecidos. Sermos conhecidos por causa dessas evidências. Sermos conhecidos, ainda que as pessoas nos chamem de cristão chato, de crente chato. Ah, lá vem aquele crente chato que toda hora quer falar de Jesus. Mas as pessoas nos reconhecem, apesar delas caçoarem da gente, nos chamarem de cristãos chatos, elas reconhecem que nós estamos ali para pregar o Evangelho. Elas reconhecem o nosso trabalho. Elas dizem, tudo bem, ele é um cristão chato, mas ele é alguém que trabalha, alguém que está empenhado na causa ao próximo e alguém que sempre tem uma palavra de esperança para nos dar. Em que nós estamos sendo conhecidos. As pessoas nos conhecem por quê? Pelas evidências ou pelos nossos escândalos? Essa é a nossa pergunta e a nossa palavra. Eu quero mais uma vez orar com vocês, pedindo para que o Senhor, o Espírito de Cristo, possa aplicar essas verdades em vossos corações. Oremos. Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito por nós, te agradecemos por essa palavra, te pedimos, Senhor, que o Senhor capacite a tua igreja, o corpo de Cristo, a cada igreja, a cada localidade, que o Senhor possa capacitá-los e que eles possam dar evidências de uma conversão genuína. Que o mundo possa conhecer, que o Brasil possa conhecer, não essa igreja que tem trazido escândalo, não esses pseudos cristãos que têm escandalizado o teu nome, mas que o Brasil possa ser conhecido, que a igreja possa ser conhecida no Brasil pelas evidências de sua conversão, por proclamar o Evangelho, ainda que eles se levantem contra nós, ainda que nos chamem de chatos, mas que a igreja possa ser conhecida por essas evidências, pelo seu amor, pela sua labuta no trabalho e também pela esperança messiânica em Cristo Jesus. Que essas verdades possam ser aplicadas em nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar a labutar mais, a se empenhar mais, que possamos gastar mais o nosso tempo proclamando o Evangelho, que possamos gastar, nos cansar, nos cansar mesmo, labutar no amor ao próximo, na causa social da igreja, que possamos nos empenhar cada vez mais, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos impulsionar a fazer isso. E que a esperança em Cristo possa ser essa certeza de que um dia Cristo retornará, de que apesar das dificuldades, o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor venha tirar dos nossos corações a ansiedade e nos conceder fé na ressurreição, fé em Cristo Jesus, fé nessa esperança de que Cristo retornará. Aplique essas verdades aos nossos corações, aplique essas verdades ao coração da tua igreja, que a tua igreja venha a ser despertada a ouvir, se a igreja venha a ser despertada a evidenciar, a ter esperança, a trabalhar, a lutar, a labutar pela causa do Evangelho. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe. Amém.